Olá a todos! O assunto que eu quero falar hoje é a respeito saber ouvir, ler salva vidas. Setembro Amarelo. Roda a vinheta! Olá a todos! O assunto que eu quero falar nesta tarde é a respeito do Setembro Amarelo, combate ao suicídio. Um tema em que tem trazido bastante reflexões, bastante perguntas e tem nos trazido momentos de muita tristeza. Em 2015 foi adotado pelo Centro de Valorização da Vida e o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, 10 de setembro, o Dia Nacional de Combate ao Suicídio, Setembro Amarelo. Porém, todos nós somos responsáveis por levar adiante o projeto e contribuir incessantemente para salvar vidas. Fazer as descobertas na fase precoce de qualquer doença ajuda a trazer resultados extraordinários no tratamento. Muitas das vezes, nós começamos a identificar alguma coisa e a gente acha que ainda é muito superficial e não tomamos medida. Porém, quando as análises são feitas na fase precoce, o resultado ele é bem mais vantajoso. Marques Coach com você. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça de dar aquele joinha nos nossos vídeos. Deixe os teus comentários. O nosso trabalho é voltado para treinamento em desenvolvimento comportamental, desenvolvimento de equipes, desenvolvimento em busca de novos resultados, mapeamento de processos e aplicação de ferramentas que visa a trazer resultados extraordinários nos teus processos, dentro dos seus próprios negócios, seja pessoal, profissional, familiar ou até mesmo no teu processo de resultados produtivos. Setembro Amarelo, fazer os laços amarelos, coordenar passeatas nas ruas da cidade, vestido de amarelo, isto tudo é necessário durante o mês. Mas para você que está nos assistindo, compartilha este vídeo, dar crédito no que iremos falar, de fatores que você mesmo pode focar todos os meses do ano, de setembro a setembro, passando por todos os meses. Isso leva você a cruzar todas as cores que transforma em um lindo colorido e viver a beleza da vida. Afinal de contas, setembro fala de amarelo, outubro do rosa, novembro do azul e assim sucessivamente vai as demais cores. E todos os meses dão um colorido bonito. Não basta falar das cores só no mês específico. Seguindo em frente, consequentemente, trabalhar na prevenção do suicídio é falar sobre ele. É por essa razão que eu estou nessa tarde com esse tema, Setembro Amarelo. Porque uma das prevenções é falarmos sobre ele. Durante séculos de nossa história, por razões religiosas, morais, culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado. Não que não seja, continua sendo. E talvez até um dos piores deles. Por essa razão, nós, a sociedade, o povo, a nossa família, os nossos vizinhos e amigos têm vergonha de falar abertamente sobre o problema de saúde e passa a ser um tabu arraigado em nossa cultura por séculos.
Isso não desaparece sem o esforço de todos nós. Esse tal de tabu que vem há séculos, assim como a dificuldade em buscar ajuda e a falar de conhecimentos e de atenção sobre o assunto, passa a ser parte de todos nós. A ideia errônea de que o comportamento suicida não é um evento frequente condiciona barreiras para a prevenção. Porém, lutar contra esse tabu é fundamental. A prevenção do suicídio não se limita apenas às redes de saúde. É preciso saber ouvir o grito, mesmo que ele ainda não foi dado. Lembra de uma coisa? Que uma conversa com qualquer pessoa, ela inicia antes do som da nossa boca. Ao encontrar com uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, a nossa primeira conversa está no olhar. Percebe que as mulheres têm, assim, um tato maior nessa preciosidade. Quando elas aproximam de uma pessoa, primeiro elas olham de alto a baixo ou de baixo a alto e já faz as pré-definição, as pré-avaliação. Elas já marcam o ambiente, já marcam a pessoa só no olhar. E todas essas coisas, se você cuidar de alguns passos e procedência, vai escutar diversos gritos das pessoas pedindo socorro antes mesmo de haver um som vocal. Nos 4 primeiros segundos, quando você encontra com uma pessoa, olhando, já é possível ter uma excelente leitura do grito que está ocorrendo no seu interior, que por questão de tabu ou vergonha, ela não está pronunciando no som. Mas para você que está nos ouvindo, vai começar a olhar de forma diferente e nos 4 primeiros segundos já vai conseguir fazer uma grande leitura de excelência ao combate ao suicídio. Nota que eu falei que nos séculos passados isso era um grande pecado. Continua sendo. Mas o que intimida as pessoas a não compartilhar os seus problemas, muitas das vezes está em nós, na forma de nós se expressar. E a fala de hoje vai ajudar a somar na colaboração para a diminuição das taxas de suicídio. A prevenção deve ser também um movimento que leve em consideração alguns aspectos, como biológicos, psicológicos, político, social, cultural e o meio no qual o indivíduo convive. Porque muitas das vezes o meio pode ser que ele é fator ou ingrediente fundamental para que isso transforme em ação do suicídio. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria nos revela, junto ao Conselho Federal de Medicina, nos revela ou nos aponta que cerca de 14 mil casos de suicídio são registrados todo ano no Brasil. Esse número, ele cresce ano após ano. Isso significa que a cada 1h30 no Brasil, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Entre os jovens, esse número me chamou a atenção, entre os jovens e os adultos, na idade de 15 a 29 anos, o suicídio é considerado a 4ª maior principal causa de morte. Olha, a 4ª causa no Brasil, ou o 4º incidente que mais mata as pessoas entre 15 e 29 anos de idade, é o suicídio. É um número absurdo.
Se a gente for parar para pensar. E é por essa razão que eu estou falando com você e solicitando que você compartilhe os nossos vídeos para que possa chegar no maior número de pessoas possíveis, para que junto à Associação Brasileira, junto aos órgãos, mecanismos, junto aos criadores, os pais, os gestores, os líderes, nós possamos contribuir com a redução deste número. Por que grande preocupação? Porque eu também tenho família, tenho amigos, tenho vizinhos, que pode estar num desses caminhos também, que nós vamos falar agora. Alguns sinais que pode anteceder o suicídio. Se nós observar esses sinais, nós pode contribuir com um bom tratamento e tirar a pessoa da própria gaiola em que ela está. Uma vez que a pessoa está na gaiola, ela não consegue mais sair sozinha. E observar esses comportamentos que eu vou dizer agora, pode ser que a gente evita de ela entrar na gaiola. Que chamam muito atenção antes de um caso ou de uma tentativa de suicídio ocorrer. Quando há isolamento, é um dos fatores. A pessoa começa a se isolar, nota que ela começa, e se você perceber na fase precoce, pode trazer um bom resultado. Mudanças na alimentação, mudanças no sono, automutilação, como cortes. A pessoa pega algum equipamento pontiagudo e começa a fazer algumas perfurações no corpo. Isso é sinais também. Autodepreciação é uma outra consequência ou um outro fator. Interrupções de planos. Aquela pessoa que era cheia de planos, mas agora ela está fazendo interrupções em todos eles. Já não tem mais prazer, já começa a perder o prazer e começa a interromper. Abandono de alguma coisa, do estudo, do trabalho e etc. Para a prevenção do suicídio, se você ainda ama, estas mudanças devem ser observadas pela família, os amigos e os colegas de trabalho, que são as pessoas mais próximas naquele momento. Muitas das vezes a gente acha que é compromisso do sistema de saúde, porém as pessoas mais próximas do cidadão é a família, os amigos, os colegas de trabalho. São as 3 pessoas que estão mais próximas que podem observar estas coisas. E observando, traz um melhor resultado. Marques, por que devemos falar sobre isso? Porque, ao número informado pela Associação Brasileira, falar sobre esse tema é eliminar um problema dentro da sua própria casa. Ou você ainda nem pensou nisso? Cuidado para não ser pego de surpresa naquilo que não é mais surpresa nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Muito cuidado. E como identificar se uma pessoa corre risco ou se as pessoas estão sob risco de suicídio? É fácil. Observa o comportamento dela. Toma cuidado que tem pessoas que utilizam comportamento adaptado. Mas se você observar os comportamentos que nós vamos dizer aqui agora, você já vai conseguir ajudar alguém. Nesses 14 milhões anual, se você conseguir observar os comportamentos e resgatar uma pessoa no ano, o resultado já vai ser de excelência. Observando os comportamentos, percebe se é uma pessoa que ela está mudando para ficar mais retraída. Se ela começa a ter dificuldades em relacionar com a própria família, com os próprios amigos, se começou a mudar esse comportamento, é hora de levantar as observações. Transtornos mentais, transtornos bipolares, transtornos de comportamento pelo uso de substâncias químicas, drogas, enfim, álcool. Comece a observar isso. Mudou o comportamento? É hora de ficar atento. Transtorno de personalidade. Esquizofrenia é um dos nomes. Ansiedade generalizada é outra. Cuidado com esse fator ansiedade. As pessoas estão se prendendo muito nesse fator. Muito cuidado. Começa a odiar. Apresenta sentimento de culpa de forma excessiva.
Acontece alguma coisa, vou usar um exemplo bem básico. Por exemplo, tá na mesa do almoço e de repente deixa cair um copo e derrama algo sobre a mesa ou no chão. E aí quando o pai ou a mãe vai falar alguma coisa, ela levanta de uma forma sentindo-se culpada de forma excessiva. Isso é perigoso. Fica atento. Sentir-se sem valor ou com vergonha de algo. Não vou fazer isso porque ninguém me ama, não vou fazer isso porque ninguém me veja, não vou fazer isso. Cuidado com esses fatores também. Sentir desvalorizado. Começa a organizar documentos e escrever testamento. É um outro fator que você tem que ficar de olho atento. Você escrever testamento, escrever cartas, organizando documentos, fica atento. Apresentar sentimentos de solidão e impotência de forma desesperada. Falei, né? Escrever carta de despedida. Ah, vou escrever uma carta de despedida, que caso aconteça alguma coisa, fica alerta. Falar repentinamente sobre morte ou como alguém se suicidou. Quando começa a falar demais da forma que alguém se suicidou, pode ser também um desejo se apresentando. Apresentar dentro da personalidade, de forma impulsiva ou agressiva, o humor instável, trazendo um comportamento adaptado. Por que eu falo comportamento adaptado? Porque tem pessoas que às vezes dentro de casa, ele é uma pessoa sensacional, ou na escola ou no trabalho. Só que dependendo do ambiente, ela se comporta de jeitos diferentes. Não consegue ser ela mesma no transcorrer do processo. Isso é um alerta. E como eu posso ajudar essa pessoa, Marques? Algumas ações são simples e pode ser fundamental, como saber ouvir, demonstrar empatia e ficar sempre calmo nas condições, ser afetuoso e dar apoio quando necessário. Perguntar sobre as tentativas de suicídio ou como surgiu os pensamentos anteriores. Uma boa amizade para quem ama consegue esclarecer estas coisas. Explorar outras saídas para além do suicídio, tentando identificar se outras formas não poderia ser o melhor caminho, conduzindo a pessoa a sair do campo emocional. Quando a pessoa está no campo emocional, ela só enxerga aquilo. Tentar tirar ela daquele campo. Conversar com a família e os amigos mais próximos daquela pessoa. Contar as outras pessoas que você conhece em busca de um profissional. Só tomar cuidado em saber fazer a seleção de quem seriam as pessoas que você vai contar para não virar uma fofoca. Porque às vezes a pessoa contou para você confiando em você e você vai sair espalhando para todo mundo e vira uma fofoca, tornando uma chama, né, perto de combustível altamente inflamável quando você toma essa fala descuidado com essa situação. Procurar de forma a entender os sentimentos da pessoa. Permanecer sempre ao lado dessa pessoa, dando apoio, dando suporte. Aceitar as queixas da pessoa e ter respeito pelo seu sofrimento. A minha dor, ela pode ser grande, mas considera a dor do outro também importante quanto. Independente da dor, só sabe o quanto dói quem está passando pela dor. Demonstre preocupação e cuidado constante com a situação. Levar a situação a sério e verificar o grau de risco que essa pessoa está passando. E o que não fazer, Marques, já que você falou de tanta coisa? Jamais ignore a situação. Isso é muito ruim quando alguém ignora a nossa fala ou a nossa percepção. Não entre em choque quando você fica sabendo. Ou demonstra pânico diante da situação. Já que nós falamos de pecado, tem pessoas que às vezes entram em pânico quando fica sabendo que alguém está passando por esse processo. Não! Lembra que você é um profissional a esse respeito. Não tente dizer nunca para a pessoa que vai ficar tudo bem.
Isso é você olhar para a dor do outro e dizer que não é tão forte assim. Não. Diga para a pessoa que você vai ajudá-lo, ela. Mas não tenta usar essa palavra, vai estar tudo bem, você vai ficar bem. Arruma outras formas de conduzir o processo. A principal medida é não fazer com que o problema pareça ser uma bobagem ou algo trivial. Não dê falsas garantias e nem jure para a pessoa que isso vai ser um segredo. Porque se você contar para alguém e ela descobrir, ela pode achar que você rompeu o elo de confiança que vocês têm. Principalmente, não deixe a pessoa sozinha em momentos de crise e nem julgue a pessoa pelos seus atos. É muito ruim quando alguém julga. E a você, pai, mãe, irmãos, gestores, líderes, vizinho, amigos, colegas, religiosos, enfim, a você que ouviu esse vídeo e que assistiu esse vídeo, lembre-se, fazer os laços amarelos, palestras, vídeos, etc. são tão importantes quanto, mas o mais importante de todas essas coisas é você saber que depressão, assédio, tem um vídeo que eu falo a respeito de assédio, tem um deles que eu falei um pouquinho de depressão, mas depressão, assédio, burnout, não pode ser visto como mimimi. Às vezes nós se damos o luxo de achar que essas coisas a pessoa está com manha, ou barda, ou mimimi. É necessário a sua atenção a esse respeito, para não sermos amanhã surpreendidos com fatores piores do que está acontecendo. Olha os números de suicídio no país, na condição de hoje. E eu quero finalizar com uma frase que eu falei ao meio do vídeo. Cuidado para não ser pego de surpresa naquilo que não é mais surpresa para nós. Eu tenho vizinhos, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho colega de trabalhos e uma sociedade que está aos nossos olhos. Cuidado para não ser pego de surpresa naquilo que não é mais surpresa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bye, bye.